Então, olha só, a gente estava terminando, a gente começou, né, a falar que o sistema nervoso central todo, ele está envolvido por três membranas aí que tem uma função protetora, tá? Essas membranas, elas são chamadas de meninges, ok? E de fora para dentro, nós temos a dura mater, nós temos a dura mater, nós temos a aracnoide. Então, a dura mater é mais externa, beleza? A gente tem a aracnoide. E a gente tem a pia mater, que seria que está em contato íntimo lá com o sistema nervoso, tá ok? Bom, aí repare que eu deixei um espaçozinho, né? Esse espaçozinho aqui é porque, de fato, existe um espaço entre a meninge aracnoide e a meninge pia mater. Esse espaço, ele fica preenchido com líquido. Vamos botar o nome do espaço aqui. Esse espaço, ele é chamado de espaço subaracnoide. Ó, espaço subaracnoidal, ok? E esse espaço subaracnoidal, ele está preenchido com um líquido. Esse líquido, ele é chamado de líquor. Ele é chamado de líquor, tá? Líquor, ou também chamado de líquido cefalorraquidiano. Que tem algumas funções, né? Funciona como um amortecedor, funciona como um líquido que serve para transferência de substâncias, né? Para limpeza, enfim, como redução de atrito, né? Como se fosse um como é que fala que a gente põe no carro que eu esqueci? Para reduzir o atrito, ajuda aí. Lubrificar? Lubrificante, profissional como lubrificante, isso aí, beleza? E ele vai ficar presente ali entre a aracnoide e a pia mater nesse espaço chamado de espaço subaracnoidal, ok? Bom, quando eu falo dessas meninges, todo mundo entende do que eu estou falando assim? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Ou não conseguem imaginar o que eu estou falando? Das dobrinhas? Não, 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 não. Por exemplo, assim, ó, vamos imaginar que isso aqui são as dobrinhas do cérebro, beleza? Então aqui é o nosso cérebro, por exemplo, tá? Lembrando que não tem só o cérebro no sistema nervoso, certo? Só para a gente entender aqui. Aí você vai ter uma membrana envolvendo, uma primeira membrana envolvendo, que é a aracnoide. A gente vai ter o espaço subaracnoidal, aí esse espaço vai estar preenchido com o líquor. Então aqui vai ter um espaço cheio do líquor. E a gente tem as outras duas membranas. A aracnoide, que seria a segunda membrana aí, vamos botar ela assim só para diferenciar, ela é um pouquinho mais grossa mesmo. A pia mater, que é bem delicadinha. E a camada mais externa, que é a mais grossa, inclusive. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Que é a mais grossa, inclusive, que é mais externa, assim. Então, eu tenho três membranas envolvendo o nosso sistema nervoso central. Então, eu tenho aqui, ó, a dura mater, aí aqui já seria osso, né? Aqui já seria osso do crânio. Aí eu tenho aqui a dura mater, eu tenho aqui a aracnoide, e eu tenho aqui a pia mater. E como eu falei, entre a aracnoide e a pia mater, eu vou encontrar o líquido cefalorraquidiano ou líquor.
Melhorou o entendimento aí? Sim. Professor, o Stefan Hackidiano é junto? Hã? É, o É, nome. Ah, tá. é. Beleza, pessoal? Perguntinhas? Sofia, foi você que me perguntou? Deu para entender? Tranquilo. Beleza, então. E por exemplo, quando a gente fala em meningite, a gente está falando de uma inflamação justamente nessas meninges, beleza? Então, vamos fazer uma observaçãozinha aqui, ó. Por exemplo, meningite. Meningite, galera, ela pode ser causada por diversos micro-organismos, tá? Diversos. Vírus pode causar, bactéria pode causar, fungo pode causar, protozoário pode causar, mas a mais importante, aquela que aparece na televisão, quando tem algum surto em algum lugar, ela é bacteriana, tá? E ela é chamada de meningite meningocócica, tá? Que ela é causada por bactérias. Então, por exemplo, assim, quando aparece um caso na escolinha do bairro X, a escolinha fecha, passa por um processo de asepsia, todo mundo corre, vai ser vacinado, porque meningite é uma doença que mata, principalmente a bacteriana. Beleza até aqui? Sim. Ok, show. Mas o que a gente tem? Aí a gente tem a medula, né? A medula também é o sistema nervoso central. Lembra que a gente está falando de órgãos do sistema nervoso central. Vou botar aqui então. Medula espinal ou espinhal, tá? Então aqui, galera, o que a gente precisa saber? Bom, primeiro, a nossa medula espinhal, ela é protegida por quem? Essa é fácil, galera, me ajuda aí. Esqueci o nome, professor. Quais são o nome dos ossinhos? A nossa medula espinhal está dentro de quê? Vértebra. Isso, então é protegida pela coluna vertebral. Beleza. Obviamente, pessoal, que a coluna vertebral ela vai ser formada de vértebras. E o que dá nome às vértebras, galera, é a posição delas. Então, por exemplo, nós temos aquelas vértebras mais perto do pescoço, que nós chamamos de cervicais. Nós temos aquelas que estão mais no meio do tronco, nós chamamos de torácicas. E aquelas mais perto lá, embaixo, né, mais perto do bumbum lá, nós vamos chamá-las de lombares. Beleza? Também lembrando que uma parte dessas vértebras, ela se encontra fundida. Aí, essas vértebras, são 5 vértebras fundidas, elas vão formar o nosso cóccix na base da coluna, certo? Que é o que a gente chama aí de ossinho da alegria, que você já deve ter ouvido falar, certo? Sim. É um conjunto de vértebras fundidas. Inclusive, pessoal, o cóccix, ele é considerado o nosso vestígio caudal, nosso resto de cauda, tá? E aí nós chamamos as vértebras pela sua posição e pela inicial dessas palavras. Então, você tem C1, C2, C3, T1, T2, T3, L1, L2, L3. Então, fala assim, fulaninho teve uma lesão na L3, etc., né? Ou na L4, uma lesão entre a C7 e a T1, sei lá, entendeu? Estou inventando. Então, esse C, esse T, esse L, ele tem a ver com
qual é a vértebra que eu estou falando, qual a posição dela na coluna vertebral, ok? Entre as vértebras, a gente encontra um disco cartilaginoso que funciona como um amortecedor. Então, entre as vértebras tem um disco cartilaginoso. A ideia, galera, é o seguinte, por exemplo, imagina só, a gente está vendo aqui duas vértebras, né? Imagina assim, ó, tem uma vértebra aqui e uma vértebra aqui. Elas estão, a nossa coluna tem um monte de vértebras para que você tenha mobilidade, né? Para que você possa fazer isso com o corpo, por exemplo. Quando você dobra a coluna, ela tende a fazer isso, ó. As vértebras tendem a se tocar assim, ó. Só que aí, se ela se tocasse assim, obviamente a gente teria um desgaste. Você não consegue me ver, não? Eu tô com duas câmeras, Sofia. Eu acho que é o meu, então, porque eu não tô vendo aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui pra ver se parece. Vocês estão me vendo, gente? Ou só a Sofia que não tá me vendo? Eu tô Sim. vendo. Vocês estão vendo? Porque eu tô com duas câmeras justamente para isso. Tem duas contas, ô Sofia. Tem dois N's na sala. Um tá com o desenho e o outro tá com Isso. a imagem. Nos quadradinhos aí, Sim, Sofia, como mas não tá aparecendo. é Entende? muda o layout. Muda o layout. Sabe, você tá vendo essa bolinha com 3 pontinhos embaixo da minha imagem? Clica nela. Tá. Ok. Aí você vai ver Vou colocar ali. aqui, Hã? sei lá. Quê? Vou colocar aqui um mosaico pra ver se vai dar. Mas aí o mosaico, aí a minha tela com escrita vai ficar pequenininha para você, eu acho. Não, é só a tela escrita fixada pra mim. Que nem sempre, assim, entendeu? Não mudou nada, só que não tá vendo. Entendi. Bota mosaico. O meu tá em mosaico também. Não tá, beleza. Não sei ainda não, galera, mas pode seguir a aula, não tem importância. É porque você tem que ver, Sofia, senão você não vai entender o que eu tô falando, não. Aqui, ó, vou mandar lá no grupo, tá assim pra mim. Eu vou sair e entrar. Tá bom. Então, olha só. Deixa eu tentar aqui resolver sem que no desenho mesmo. Vê se a Sofia consegue me ver agora. Consegue me ver, Sofia? Consegui, voltou normal. Voltou? Beleza. Então, eu estava falando assim, ó, imagina, vértebra 1, vértebra 2. Se eu movimento o corpo, as vértebras fazem isso, ó. Elas tendem a se tocar quando você mexe a sua coluna. E aí, galera, se as vértebras estão se tocando, lembra que é uma articulação, né? Se é uma articulação, tem um desgaste. Então, esse disco cartilaginoso, vamos supor, aqui eu tenho a vértebra tal, vista de frente, né? Tem aqui a vértebra tal. Aí aqui eu tenho a vértebra seguinte. Aí, entre as duas vértebras, eu vou encontrar um disco cartilaginoso. Então, aqui no meio, eu vou encontrar uma cartilagem. Esse disco está aqui. Ok? Então, esse disco, ele tem qual papel? Ele tem o papel de amortecer e minimizar esse contato entre as vértebras, tá? Funcionar como se fosse um amortecedor. Só que à medida que a gente envelhece, galera, inevitavelmente, esse disco ele sofre um desgaste. Uns mais, outros menos, mas ele vem sofrendo um desgaste, tá? E aí, nesse caso, vai começar a encostar osso com osso e vai ter um desgaste, beleza? Ele vai diminuindo. É desgaste mesmo, Lucas, não é nem atrofia, não. É desgaste mesmo. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a atritar vértebra com vértebra, vai começar a encostar e vai inflamar, né? O atrito vai acabar causando desgaste ósseo e vai acabar causando inflamação. Aqui, dessa articulação, não. Aí é o seguinte, Lucas, olha só, isso que eu ia falar aqui agora. De cada articulação entre duas vértebras, vai sair um nervo.
tá? Então, vai sair um nervo que tem duas raízes. Um nervo, uma raiz sai por aqui e uma raiz sai por aqui. Aí eles se juntam e formam um nervo só. É um nervo só, mas com duas raízes, beleza? É um de cada lado, né? Assim. E aí o que acontece? Se essa área aqui, Lucas, inchar, você vai comprimir a raiz do nervo. Faz sentido isso para você? Beleza. E ao comprimir a raiz do nervo é que você sente a dor. Então aqui, ó, você tem uma raiz dorsal e aqui a gente tem uma raiz ventral. Eu vou voltar a falar disso aqui, tá? Mas é só para você entender, é na compressão da raiz que você vai ter a sensação da dor, o desconforto, ok? Beleza. Vamos seguindo aqui. Bom, então, outra coisa. Lembra que a gente falou de massa cinzenta e massa branca? Estão lembrados? Ou eu não falei? Eu acho que eu não falei, né? Fala comigo, gente. Vocês estão me ouvindo? Por que vocês não estão falando comigo? É porque vai que você falou e a gente perdeu, não prestou atenção no momento, entendeu? Tá. Não, acho que eu não falei mesmo, não. Eu estava voltando aqui, acho que eu não falei mesmo, não. É porque a ideia é o seguinte, por exemplo, assim, no sistema nervoso central, você tem a substância cinzenta, ela fica mais periférica. Então, a substância cinzenta, no sistema nervoso central, ela é periférica assim, ó. Encéfalo, no sistema central não, no encéfalo. Então aqui, ó, no encéfalo eu tenho a substância cinzenta perifericamente localizada e a substância branca mais internamente localizada, tá? O que é isso? Vou só botar aqui. Vou só botar aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui a gente chama de massa. Você já deve ter ouvido essa expressão, não? Quando fala assim, fulaninho sofreu um acidente, teve traumatismo craniano e perdeu massa cinzenta. Nunca ouviram isso? Já, né? Já. E eu tenho essa região aqui mais central que eu chamo de massa ou substância branca. Nunca, Sofia? Não, nunca ouvi, professor. Geralmente a gente escuta isso quando o cara sofre traumatismo craniano, né? A gente fala assim, o cara perdeu massa cinzenta, quando bateu a cabeça e perdeu, e focou a cabeça toda lá e tal, então a gente fala isso. Por quê? Porque é ela que é a mais periférica, tá? Essa massa cinzenta, galera, na prática, ela corresponde aos corpos celulares dos neurônios. Lembra que a gente falou da estrutura do neurônio? Aí você tinha o dendrito, o corpo celular e o axônio. Isso vocês se lembram, certo? Certo. Beleza? A massa cinzenta é composta pelos corpos celulares e a massa branca são os dendritos e os axônios, que é onde tem a bainha de mielina. Como a bainha de mielina, as células são ricas em gordura, gordura é branco. Né? É só pensar na picanha lá, por exemplo, a gordura é branca. Então, o corpo celular não tem a bainha de mielina. Como ele não tem a bainha de mielina, ele vai ter um aspecto, como é basicamente corpo celular acumulado ali, ele vai ter um aspecto mais escuro, enquanto que a substância branca vai ter um aspecto bem mais claro, vamos dizer assim, tá? Então, no caso... Fala, Sofia.
É porque, na verdade, tem uma razão para isso, tá? É porque, imagina só, vou imaginar que isso aqui é a sua. Vou imaginar que isso aqui seja a sua caixa craniana, Sofia, tá bom? E o seu cérebro está aqui no meio. Precisa ser o meu, tem certeza? Quê? Precisa. Aí é só, o seu cérebro está aqui no meio com os dois hemisférios. O buraco que a gente tem na caixa craniana, ele está aqui embaixo. Está aqui, ó. O principal buraco da caixa craniana está aqui, aonde a vértebra do pescoço se encaixa. Então, quando a gente pensa em nervo, de onde vem esse nervo? Esse nervo ele tem que sair por aqui. O nervo tem que sair por aqui. Se o nervo tem que sair por aqui, você consegue enxergar que anatomicamente a melhor posição dos neurônios é essa aqui, ó. Como assim, Lucas? Não entendi. O corpo celular ele tem que ser periférico, porque o que vai sair é o axônio, ou o dendrito, entendeu? Então, o corpo celular fica assim, ó. Entenderam? Por isso que a massa cinzenta, ela é mais central e a massa a massa branca é mais central e a massa cinzenta é mais periférica. É por isso. É anatomia mesmo. Tudo bem? Conseguiu visualizar, Sofia? Aham. Beleza. Se você vai estar pensando em fazer o quê? Engenharia? Provavelmente eu não vou para medicina. Tenho uma certeza que eu não vou fazer medicina. Sofia, a última pessoa que me falou isso já tá lá e vai ser minha futura médica, hein? Mas, professor, não é isso. Tipo assim, eu tenho muito, sabe? Eu não gosto de ver. Aí agulha, eu quero sair correndo toda vez que eu vejo negócio assim. Tipo, tirar sangue, tomar vacina, essa agulha é normal. Agora vem aqueles procedimentos importantes. Ai, nossa, tem muita. Eu tô falando aqui, mas tô zoando. Eu também não curto muito, não, pra te falar a verdade. Assim. Não combina comigo, não. Aí, galera, olha só. Lá no encéfalo, então, a massa cinzenta é mais periférica, né? E a massa branca é mais central. Aqui na medula inverte. A massa cinzenta, ela vai ser central. Ou seja, ela vai estar no meio, né? Ela vai estar, a gente fala que é medular. Enquanto que a massa branca, ela vai ser periférica, ou seja, ela vai ser cortical, ela vai estar na periferia do órgão. É periférica, o termo certo aqui seria cortical, beleza? Então, vai imaginar assim, ó, aqui está um corte da minha espécie. Aqui está um corte da minha medula, né? Por exemplo. Certo. Aí, a massa cinzenta, ela vai estar localizada aqui, ó. A massa cinzenta vai estar localizada aqui, mais centralmente. E a massa branca é todo o resto. Vou botar aqui. A massa cinzenta vai ficar assim. E a massa branca é todo o resto. Então, ele inverte, pessoal. É o contrário. A massa cinzenta é periférica, a massa branca é periférica, e a massa cinzenta vai ser cortical. Vai ser central. Que é o contrário do que eu vejo no cérebro. Beleza? Pessoas, falem comigo, beleza? Beleza. Tá. Aí eu falei com vocês o seguinte: da medula vão partir 31 pares de nervos, certo?
da medula, a gente vai encontrar 31 pares de nervos, que a gente chama de nervos raquidianos. Aí, galera, vocês estão vendo, ó, essa região aqui é a região dorsal, são as costas do cara, e essa região aqui é a barriga do cara, beleza? Como é que vai funcionar isso aqui? Vai funcionar assim, ó. Eu falei com vocês que cada nervo vai ter duas raízes. Então, você tem uma raiz aqui, ó. Você vai ter uma raiz, vamos botar uma raiz aqui. E você vai ter uma raiz aqui. Aí depois elas se juntam para formar um nervo só, ok? Depois elas se juntam. Então isso aqui é a raiz dorsal. E essa aqui é a raiz ventral. A raiz dorsal, pessoal, é a raiz sensitiva. Ou seja, é a raiz por onde nós recebemos estímulos dos nossos órgãos. Raiz dorsal é a raiz sensitiva. Já a raiz ventral, ela vai ser a raiz motora. É aquela que manda mensagem para os órgãos que eu quero controlar. Então, isso aqui é a raiz ventral. E a raiz ventral vai ser motora. Então, como é que funciona a história? Por exemplo, assim, vamos pegar aqui, ó, vamos separar aqui, aí, assim e assim. Então, a raiz sensitiva, por exemplo, ela vai receber um estímulo da pele, que tem órgãos sensoriais, tá? E aqui um músculo, por exemplo, ou uma glândula, beleza? Aí, como é que vai funcionar o nosso impulso nervoso? Ó, você recebeu um estímulo, eu encostei aqui, por exemplo. Quando eu encosto aqui, eu estimulo um receptor tátil. Aí esse receptor tátil, ele vai estimular o neurônio que está abaixo dele, e esse neurônio vai mandar um impulso elétrico. A gente já viu como é que funciona, né? Ela despolariza, repolariza. Aí esse impulso, ele vai chegar até a minha medula espinhal e vai para o meu cérebro, por exemplo. Ou eu mando uma informação do meu cérebro, né, um estímulo do meu cérebro para a minha medula espinhal, chega aqui no nervo, ela vai até o órgão relacionado com aquela fibra nervosa. E faz, por exemplo, o músculo contrair. Deu para entender? O azulzinho seria o impulso nervoso. Deu para entender ou não? Sim, Sim. 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 E agora vamos imaginar o seguinte, pessoal. Se o cara sofre um acidente e secciona, corta a raiz dorsal daquele nervo, ele perde a sensibilidade, mas não perde o movimento. Beleza? Se ele sofre um seccionamento da raiz ventral, ele não perde a sensibilidade, mas perde o movimento. Se ele sofre um seccionamento das duas raízes, ele vai perder as duas situações, tanto a sensibilidade quanto o controle motor. E se o cara seccionou a medula? Se o cara seccionou a medula, daí para baixo, da onde seccionou para baixo, a medula, não só o nervo, a medula, ele perde o controle sobre todos os órgãos correlacionados com aquele segmento de membrana. Lucas, isso aí, na verdade, é um problema que é no cérebro. O cara tem um defeito no cérebro, aí ele não recebe estímulo de dor. Sacou? Fala aí, Caio, você tinha levantado a mão. Professor, mas você falou que, tipo assim, se o cara sofreu um acidente e cortar essa raiz dorsal, ele ainda tem movimento, mas como é que ele vai se movimentar se ele não tiver sensibilidade?
Não tem relação. De boa. Por exemplo, assim, ó, o cara, sei lá, o cara tá trabalhando no andaime e cai do andaime, cai de costas, por exemplo. Ele pode fissurar uma ou mais vértebras. Fissurar a vértebra é tipo trincar, velho. Você já viu quando você quebra um osso de frango, a borda do osso fica cortante? Ah, perdi. Você já viu isso que eu tô falando? Não. O que, professor? Quando você quebra um osso de frango, a parte que você cortou, a parte que você quebrou, fica meio cortante, assim, Muito importante. não é? Então, quando você fissura uma vértebra, quando você fissura um osso, de modo geral, a borda dele fica cortante. E o tecido nervoso, galera, é um tecido muito delicado. Então, ele corta, ele rompe com muita facilidade. Então, às vezes, o cara fissura a vértebra e acaba seccionando só a raiz dorsal. Então, quando ele secciona só a raiz dorsal, ele não perde movimento. Mas, vamos supor, se eu fizer isso aqui, ó, ele não vai sentir, mas o movimento segue. Sacou, Entendi. Caio? Aham. Beleza? E aí, galera, agora vamos pensar numa situação, outra situação prática aqui. Vamos imaginar um cara que seccionou a, a medula, tá? Ele seccionou a medula, não um nervo só. Aqui está a medula, vem aqui, ó, cortou a medula. Aí ficou, sei lá, paraplégico. Beleza? Esse camarada. Deixa eu pensar aqui o que eu vou falar. Por exemplo, assim, se eu pegar a mão, vamos supor que o braço que ele tenha ficado tetraplégico, por exemplo. Se eu pegar o braço dele, eu seccionei a medula, tá? Eu cortei a comunicação daquela região para baixo até o cérebro, né? E botar a mão dele em cima de uma placa quente. Ele vai tirar a mão ou não? Não? Você está chutando? Bom, eu acho que não, porque se não vai ter sensibilidade. Então, só que a gente tem, mesmo não tendo sensibilidade, a gente tem o que nós chamamos de ato reflexo, que é involuntário. Sabe quando você dá aquela pancadinha na rótula, abaixo da rótula? Sabe, galera? Quando Rótulo? você deixa a sua perna solta e você dá, assim, você senta, deixa a sua perna livre, pendurada. Aí você dá uma pancadinha abaixo da rótula. Aí sua perna vai dar um chutinho voluntário. É rótula, professor. Rótula é o osso do joelho. Não é patela o nome? Porque rótula é um nome antigo. Ah, Patela ou rótula. Isso, Lucas. Isso é com martelinho. Isso mesmo. Então, quando você tem esse movimento do joelho, da perna, chama de ato reflexo. Aqui, ó, a gente vai encontrar um neurôniozinho que faz essa associação aqui, ó. Esse neurônio aqui, ele é chamado de neurônio de associação ou neurônio associativo. Beleza? Neurônio de associação ou neurônio associativo. Esse neurônio, quando você tem algum tipo de estímulo que compromete sua integridade física de alguma maneira, porque o caminho certo seria o quê? Vamos supor, eu estou caminhando descalço, vocês já passaram por isso, aí eu começo a pisar num prego, aí o prego começa a entrar no meu pé. Aí eu levanto o pé primeiro para depois entender o que aconteceu. Concorda que é assim que funciona? Sim. Ou então eu boto a mão num ferro de passar roupa porque ele está quente, primeiro eu tiro a mão, depois eu entendo o que aconteceu. Como é que é isso? Que tipo de reação é essa que me permite movimentar para depois tomar consciência? Eu não penso, minha mão está queimando. Músculo, contraia. Não é consciente, é inconsciente. A gente chama isso de ato reflexo. Ato reflexo, tá?
E aí vou dar aqui só para vocês lembrarem do que eu estou falando. Pancadinha. Enes, Ei, isso é só pra situação, tipo, de dor? Ou, tipo, sabe quando alguém bate numa parte certinha do seu joelho e a perna levanta, sabe? como assim, Melissa? Tipo, esse ato reflexo. Os exemplos que você deu foram, tipo, que o nosso organismo sente alguma dor, sabe? Alguma lesão, tipo, Não é leve, alguma dor, é alguma situação que pode causar uma lesão grave que pode ser minimizada pela velocidade da resposta. entendi. Tá, Sacou? agora foi. Tá, beleza. Aí, por exemplo, assim, o que acontece? Eu dei a pancadinha, aí dá um movimento, eu boto a mão na superfície, eu tiro primeiro, depois eu entendo. Esse movimento de tirar a mão, ele foi voluntário? Não. Não, a gente chama isso de ato reflexo. Beleza? Eu chamo isso de ato reflexo. Na prática, o que é um ato reflexo? É uma resposta do sistema nervoso central a partir da medula. É uma resposta medular. Vou botar assim, ó. O ato reflexo é uma resposta medular ao estímulo. Não é uma resposta cerebral ou encefálica, é uma resposta medular. A resposta ela foi dada em nível de medula. Então, esquentei a mão, né? Botei a mão numa superfície quente, vem um estímulo de temperatura, ele chega no neurônio associativo, o que o neurônio associativo faz? Ele, ao mesmo tempo que ele manda mensagem para o cérebro, ele manda mensagem para o músculo contrair. Então, a medula assume o controle naquele momento. Tudo bem? Beleza. Beleza? E eu tenho, que muita gente confunde, eu tenho o arco reflexo. O arco reflexo é o caminho do impulso nervoso, nesse caso. Qual seria o caminho do impulso, né? É o órgão sensitivo, tipo a pele. Aí ele vai para uma fibra, né? Para uma fibra sensitiva. Aí ele chega na raiz dorsal, porque a raiz dorsal é a sensitiva. Aí ele vai para o neurônio associativo. Aí ele vai para a raiz ventral e vai para o órgão efetor. Para o órgão que vai fazer o que eu quero que ele faça. No caso aqui, no meu exemplo, o músculo, por exemplo. Esse caminho do impulso nervoso, a gente chama de arco reflexo. Ficou entendido? Entendi. Nenhuma perguntinha, nada? Não, professor, mas você vai mandar esse PDF logo, já? Você é meio apavorada, né? Ai, mas sabe porque eu não consigo copiar no meio da aula, professor. Até tentava antes, mas agora não dá muito certo. Aí eu prefiro esperar, depois você manda. Manda É muito rápido. Manda agora, tá bom? Então, beleza. Faça agora e manda. Meio apavorada só? E aí a lista de exercício pode perguntar na aula que vem, ou que Claro, pode. Pode sim, a hora que você quiser. Tal, desenhando. Na verdade, como a gente está praticamente, eu acho que até, tipo assim, a única coisa que está faltando aqui, na verdade, é falar de tipo de nervo. Mais nada, que é bem tranquilo, que é bem rapidinho, de 5 minutos eu falo. Tipos. Não, falta mais coisa.
Falta tipo de nervo e falta falar de sistema nervoso simpático e parasimpático. Mas é rápido, 10 minutos, 20 minutos eu termino o sistema nervoso na próxima aula. Então, se vocês já quiserem adiantar atividades e exercícios para tirar dúvidas e tal, já rola. Porque é muito provável que a próxima prova já seja presencial. Beleza? Beleza, então. Fala isso não, fico mal nervoso. Sabe? Durmo à noite. Vocês são diferenciados, para de show. Ô, eu não tô nem brincando, professor. Não durmo no dia anterior, não, quando tem prova. Para, vocês são bons, galera. Relaxa. Mas é porque, tipo assim, prova presencial, por mais que seja. Tipo assim, é parecido com a prova online, mas não é a mesma coisa, sabe? Tem aquela sala, tensão, assim, de todo mundo. Ai, não, isso, sabe? Ai, tem toda uma coisa, por mais que aqui tenha horário igual, mesma coisa, assim, mas eu fiquei nervoso, assim, outro nível. A gente esquece até como é que escreve. É, exatamente. E Não, relaxa. a gente tava um tempão sem fazer algo do tipo. Professor, no ano passado a gente fazia, a única prova que era mais próxima do presencial que a gente fazia era a prova de física. Que você tinha que mandar foto do caderno. Professor, era 1 hora para resolver a prova e 35 minutos para tirar foto do caderno, que eu ficava desesperada. A mão tremendo. Não, gente, mas aqui, a vida vai voltar ao normal, né, galera? A vida voltando ao normal tem que ter prova presencial, não vai ter jeito. E assim, minhas provas não são difíceis, não, gente. Relaxem. Meu resuminho tá bonito, né? Tá. Gostei. Todos os professores, seu resumo ia ser mais bonito, professor. O que é? De todos os professores, seu resumo é sempre mais bonito. Obrigado. Então tá bom. Daqui a pouco eu mando para vocês, tá bom? A gente tem aula amanhã? Beleza. Tem não, né? Não. Vocês estão lembrando que segunda-feira é feriado, né, gente? Sim. Terça é feriado também, eles pro IFES? O feriado é terça, na verdade, né? Ah, é que na verdade era hoje e passou para segunda. Isso, não tem que entender? isso aí, exato. Ah, beleza. Que pena. Valeu? Mas aí terça-feira tem feriado também, então? É, porque o feriado mesmo é terça, era terça e hoje. Ah, tá. Aí o feriado de hoje foi para segunda para poder enforcar. Ah, então beleza. Então a química. Então, química não, é que eu tô olhando o horário. Então a gente só vai ter aula quinta, né? Isso, quinta-feira. Isso aí. Foi mal. Beleza? Valeu, galera. Bom final de semana para vocês e Tchau. Falou, Isa. professor. Até Tchau. semana. até mais.